noite, pessoal. Boa noite, familiares. Meu nome é Rodrigo, terapeuta aqui na clínica Help Life. Como de costume, todas as quartas-feiras a gente faz a live, que é para falar um pouquinho do grupo Amor Exigente, que é um grupo de apoio aos familiares de dependentes químicos ou de álcool. E também para falar um pouquinho mais sobre a questão da codependência gerada pelos comportamentos aí do dependente químico no ambiente familiar, onde gera vários conflitos aí. Então, pessoal, só recapitulando algumas coisas que a gente já disse em algumas reuniões, o grupo de Amor Exigente, né, quando logo depois que teve a fundação do grupo Narcóticos Anônimos lá nos Estados Unidos na década de 50, um grupo que surgiu primeiro o AA, Alcoólicos Anônimos, posteriormente Narcóticos Anônimos, para apoiar as pessoas adoecidas pela dependência química, né, os dependentes químicos de álcool ou droga. Posteriormente, viam a necessidade do quê? Que os familiares também estavam doentes, precisavam também tratar os familiares. E foi com esse intuito, com esse objetivo que foi fundado lá nos Estados Unidos, né, o Amor Exigente, que é um grupo, né, que tem como base um programa de amor. O amor do que? De resgatar vínculos, né, familiares, resgatar a questão da família, da qualidade de vida da família, da qualidade de vida das relações entre os membros da família, que foi perdida por causa dos comportamentos inadequados que o dependente químico tinha devido ao uso abusivo de drogas. Então, pessoal, o álcool. Lembrando aqui, a fundação, o grupo foi fundado com um único objetivo. Em 1984, o Amor Exigente chegou no Brasil. Com qual objetivo? Orientar e dar apoio aos familiares de dependentes químicos de álcool e drogas. Então, como eu disse, pessoal, o grupo foi criado para orientar e resgatar essa relação e voltar ela a ter qualidade, essa relação familiar que virou conflituosa devido aos comportamentos inadequados do dependente químico. E orientar a família que certos comportamentos que ela tinha, querendo ajudar, às vezes facilitava ou às vezes até levava o dependente químico a estar usando mais, né, ao uso e abuso de substância. Então a família também precisa mudar alguns padrões de comportamento. E é isso que o grupo do Amor Exigente, que tem os 10 princípios básicos, tem os princípios éticos, a gente está vendo os básicos ainda, e norteiam aí como que a família deve mudar os seus padrões de comportamento para ajudar também na recuperação do dependente químico. Mais uma vez, pessoal, como eu falo toda semana, vocês estão fazendo a parte de vocês, vieram para a clínica, né, estão se reabilitando, né, aprendendo que a dependência química não é somente o uso de droga, mas sim para se manter em sobriedade. A pessoa precisa mudar alguns padrões de comportamento destrutivo que ela tinha lá no uso, né, mudar também e trabalhar alguns defeitos de caráter que a pessoa adquire, né, no mundo da adicção ativa, né, no mundo de droga, né, então ela precisa também trabalhar esse defeito de caráter para ficar em sobriedade. E também aí entra o ponto da família, os familiares, enquanto vocês estão aqui tratando a dependência química, eles precisam também colaborar lá de fora. De que forma? Tratando também alguns comportamentos que de certa forma não ajudam vocês, prejudicam vocês e ajudam vocês a continuar, facilitam ainda vocês continuarem no uso. Precisam ser mais assertivos em relação a alguns comportamentos em relação a vocês. Então, pessoal, qual que é o lema do Amor Exigente? Toda quarta-feira eu falo: torná-las cada vez melhores. Torná-las o que, pessoal, melhores? As relações familiares, né, adoecidas aí pelo uso abusivo de substância, né, que foi adoecendo não só você. Uma pesquisa, pessoal, comprovou que onde tem um dependente químico, 5 ou 6 pessoas ao redor também estão doentes, né, porque o comportamento do dependente químico, as pessoas tentando ajudar, a família, amigos, pessoas próximas acabam ficando doentes também. Mas doentes de que forma? O dependente químico tem um transtorno mental e comportamental devido ao uso abusivo. A pessoa que está ao redor dele tentando ajudar, ela adquire uma doença. Só que como está escrito aqui, a codependência ela não é uma doença mental. E não desenvolvemos como se fosse uma doença. Codependência é um padrão de comportamento que aprendemos para nos proteger da sensação de estar fora do controle. Então o codependente, pessoal, quando ele percebe que ele está fora do controle, quando ele tem uma sensação de que não consegue mais controlar aquela pessoa, ele fica doente, aí ele fica codependente emocionalmente daquela outra pessoa. Para trabalhar essa questão da codependência, precisa mudar alguns padrões de comportamento. E é isso que a gente vem orientando aqui todas as quartas-feiras. Hoje, pessoal, a gente já falou dos 6 princípios. No dia de hoje, a gente vai trabalhar o certo princípio básico do Amor Exigente. Qual que é o nome desse princípio, pessoal? Princípio preparador. O próprio nome, né, já diz, preparar. Preparar o que, pessoal? A família precisa se antecipar e preparar para o quê? Para confrontar ou resolver o problema.
Não é que a pessoa adoecida é um problema, mas para resolver o problema que é o quê? As relações conflituosas que ela tinha com o familiar adoecido pela dependência química. Então o certo princípio é o quê? Preparador, ela vai se antecipar ao problema. Então aqui vem explicando um pouquinho, pessoal. O que basicamente é o princípio preparador? É tomar atitude. Tomar atitude precipita a crise. Então, como eu disse no início, toda tomada de atitude, quando a pessoa age antes de acontecer o problema, ela está precipitando, ela está evitando a crise. E essa crise aqui, pessoal, é o quê? É os conflitos familiares. E muitas vezes também essa crise é o quê? É um conflito que gera entre a família e o dependente químico, e esse conflito muitas vezes frustra a família fica triste, porém o dependente químico frustra também. Como o dependente químico tem uma baixa resistência à frustração, ele faz o quê quando ele é frustrado? Na maioria das vezes ele vai ao uso de substância química, de droga ou de álcool. Então o princípio preparador é para antecipar a crise. A família tem que tomar uma tomada de decisão, uma tomada de atitude para antecipar, né, e resolver o problema antes que aquele problema aconteça. Então, o que a família vai fazer? Vamos nos preparar, não permitir abusos e desrespeitos. Essa parte é importante. Não permitir abusos e desrespeitos e cuidar para que nossas atitudes sejam corretas e corajosas. Então, essa parte aqui, pessoal, que eu sublinhei, é importante. A família precisa ser assertiva, porque muitas vezes, querendo ajudar o dependente químico, e até mesmo com medo, porque a família às vezes fica com medo da atitude, da reação da pessoa que está sob o efeito de droga. Então, quando ela está com essa sensação, né, que ela perdeu o controle, ela começa a ter um sentimento. Quando ela passa a sentir que perdeu o controle, ela se torna codependente, ela começa a sentir, em vez de sentir amor, ela continua sentindo amor. Só que o amor dela, por trás, tem o quê? O medo da pessoa, porque a pessoa no uso de substância, ela pode ficar violenta, ela pode discutir, né, ela pode causar conflitos. Então, a família às vezes com medo, ela começa a deixar em segundo plano, fazer só a vontade da pessoa, com medo de frustrar ela. E aí, o sétimo princípio preparador, vem falar o quê? Que a família tem que ser assertiva e o quê? Não permitir abuso da parte do dependente químico e também nem desrespeito. Pessoal, como eu sempre falo nas reuniões, a família é um dos maiores tesouros que a gente tem. Muitas vezes, a pessoa adoecida, quando ela está com a síndrome da dependência química, ou com a dependência química, a adicção, ela se torna o quê? Violenta, agressiva, fala palavras, né, desrespeitosas, às vezes até comete abusos, né? Abuso, pessoal, não só somente abusos físicos, mas o maior abuso, pessoal, é o emocional. É você pegar no emocional da pessoa, isso machuca. A pessoa começa a jogar palavras ali para machucar a outra. Então você comete abusos emocionais com os seus familiares. Porém, a família precisa ser assertiva de que maneira? Não permitir abusos e nem desrespeito no ambiente familiar. E cuidar aqui, a partir de agora, as atitudes que ela vai tomar com vocês, elas sejam o quê? Corretas e corajosas. Não mais atitudes o quê? Facilitadoras. Atitudes que vão facilitar o seu uso. Porque aí ela não está ajudando, ela está te prejudicando. Porém, como ela está adoecida, ela nem percebe isso, inconscientemente. Então, ela precisa tomar o quê? Atitudes corretas e corajosas. Outro ponto, a família precisa o quê? Assumir posições claras e bem definidas e ser firmes e perseverantes. E principalmente, pessoal, que acontece muito, a família precisa também não se omitir. O que é omissão, pessoal? Omissão é quando eu deixo de fazer algo que eu sei que é correto, mesmo assim eu deixo de fazer porque eu me omito. E essa omissão muitas vezes ela vem camuflada por aquilo que eu acabei de falar, pelo medo. Pelo medo da sua reação, a família se omite e acaba sendo permissiva com alguns tipos de comportamento, padrões de comportamentos inadequados de vocês, porque ela acha que permitindo algumas coisas ou facilitando outras coisas, ela vai impedir você de usar. Mas isso não acontece. Mesmo ela facilitando ou permitindo tudo que você quer, a pessoa mesmo no final das contas acaba indo ainda para o uso. Né? Então a família precisa ser mais firme, né? E não se omitir, né? Não perder a identidade dela, né? Como eu disse na última reunião. A família, pessoal, muitas vezes ela está no centro da pirâmide. Porque pai e mãe são pessoas que nos criaram. Esposa também, ela está numa situação de pirâmide. Então eles estão no cume, em cima. Então eles precisam fazer o quê? Colocar em posição, não impor com
normas muito fortes, não, mas se impor como? Não deixando a sua identidade para trás para ajudar vocês. Ela não pode mais se omitir. A partir de agora, ela está conhecendo o programa do Amor Exigente, ela precisa colocar. O Amor Exigente, pessoal, é um programa do quê? Que nos ensina o quê? Impor limite nas relações. A partir do momento que eu tenho uma relação com outra pessoa que eu não tenho limites, a pessoa faz o que quer de mim, né? Faz o que quer da família, porque não tem limites. Toda relação precisa estabelecer limites. Ó, você pode ir até certo ponto. Até aqui não pode mais. Então isso é impor limites, pessoal. Dentro, como eu disse aqui, não só na clínica, não só no trabalho, mas também na sua casa, na sua família, lá no seu lar, também tem normas e regras. E elas precisam ser seguidas. E vocês, quando saírem, quem for morar com os pais, quem for morar com a esposa, vocês sabem que dentro do seu lar também tem normas e regras. E para conviver e ter uma relação boa e produtiva de qualidade, vocês precisam respeitar essas normas, né? Não forçar a barra com a família, entender o quê? Que a confiança que foi perdida, pessoal, ao decorrer do tempo, que eles tentaram te ajudar, mas vocês não conseguiram, mas como eu falei, não importa o passado, o que importa é a partir de agora. Agora você pode adotar novos comportamentos que vão o quê? Demonstrar para a sua família que você está diferente, que você mudou. Não são palavras, pessoal. Palavras, infelizmente, não mudam mais nada. Quantas vezes a gente prometeu, falou, pediu desculpa e cometeu o mesmo comportamento. Então, a melhor forma de resgatar essa confiança da família, eu sempre falo aqui, é o quê? A mudança do comportamento. Isso aí vai resgatar a confiança, mas também não é de uma hora para outra, pessoal. Isso leva um tempo. Se você adoeceu sua família de anos, não vai ser de um dia para o outro, não vai ser 3 meses, 6 meses, que a sua família vai voltar a confiar em você de novo. Vai demorar um tempo. E aí vocês precisam ter o quê? Empatia. E entender que eles, no momento, estão doentes, curando feridas emocionais causadas por esses conflitos que tinham com vocês. Depois que essas feridas se fecharem e vocês tiverem mudado o comportamento realmente, eles vão começar o quê? A acreditar em vocês novamente. Então, pessoal, só um ponto que eu gostaria de frisar. Algumas características, como que a família vai identificar se ela se tornou ou não uma pessoa codependente de você? Existem algumas características. Na última reunião eu falei algumas, e hoje eu vou falar mais algumas aqui. Identificando algumas características do codependente. A primeira, considerar-se e sentir responsável pelos comportamentos inadequados de outra pessoa. Essa é uma característica muito forte. O codependente, pessoal, está tão adoecido que ele se considera culpado pelas suas atitudes. Mesmo sabendo que ele não fez nada, ele ficou a noite inteira em casa, descansando. Você saiu, foi para a rua, às vezes fez consumo de uso e abuso de droga ou álcool, mas ele estava na casa dele, mesmo assim se sente culpado por você ter saído. É um sentimento que vem da onde? Da codependência, desse sentimento que eu falei aqui, da sensação de perda de controle que ele tem. Então, ele se considera e se sente responsável pelo comportamento do outro, de vocês. Vocês têm um comportamento, a família está tão adoecida que às vezes ela se questiona: será que eu sou responsável por esse tipo de comportamento? E como a gente já aprende aqui nas reuniões, eles não são culpados. Porque a escolha de usar ou não usar sempre vai ser de vocês. As ferramentas estão sendo oferecidas aqui na clínica, né? Os evites, lugares, ambientes, pessoas. Identificar o que te levava, o que motivava vocês ao uso de substância. Identificar, trabalhar isso, né? E também, mais importante, manifestar o real e sincero desejo de parar de usar, né? E também entendendo que aqui é só a primeira etapa do tratamento, porque aqui é o período de desintoxicação, conscientização da doença, e a outra etapa que também é ensinar vocês do programa de prevenção à recaída, que vão ser as ferramentas que você vai usar para se manter limpo lá de fora, em sobriedade. Então aqui é só a primeira etapa. Quando sai lá de fora, é para a vida inteira. E você vai ter que dar manutenção e vigiar os seus comportamentos aí para se manter em recuperação, né? E também ter uma qualidade de vida com a sua família. A segunda característica aqui, pessoal, também é bem forte no codependente. Muitas vezes a pessoa que está doente, que está codependente de você, ela se sente o quê? Compelida o quê, pessoal? Quase forçada a ajudar aquela pessoa a resolver o problema, seja dando conselhos que não foram nem pedidos. Quantas vezes, pessoal, a família fez isso, né? Sentiu forçada a ajudar a pessoa, né? Mesmo às vezes não querendo, fala assim: não, é meu filho, né? Mesmo não querendo, é meu esposo, eu tenho que ajudar.
aí dá conselhos, fala. Muitas vezes a pessoa nem quer conselho, não está ali, nem pediu um conselho, mas a família está lá, dando conselho, não faz isso, não vai naquele lugar, evita essas pessoas, não anda com esse tipo de amigo, não bebe, não faz aquilo. Então a família está sempre sentindo, né, compelida ou forçada a ajudar a pessoa, mesmo quando a pessoa não quer mudar. Né? Como eu disse aqui na reunião, a pessoa passa por todo o tratamento, mas existe uma frase importante: só muda quem quer. Então, pessoal, se você realmente tem o desejo de mudar, e você pega todas as ferramentas que é oferecido aqui no tratamento, que é válido, existem várias pessoas que passaram pela clínica e estão bem lá de fora agora, porque estão levando a sério o que aprenderam aqui dentro. Então, esse sentimento de se sentir forçado a ajudar a outra pessoa pelo sentimento de dó, né? Isso aí é uma característica do codependente, porque muitas vezes o dependente químico, ele manipula através do sentimento de autopiedade e vitimismo. Isso aí eu falo para vocês quase todas as reuniões. Por quê? O familiar já está acostumado, né? Quando a pessoa chega e às vezes ela, mesmo sabendo que ela foi culpada de ter feito uso, ela transfere a culpa pro familiar, com o sentimento de quê? Autopiedade e vitimismo. Isso aí não funciona, como eu falei. Tem que fazer o quê? Assumir a responsabilidade. Não posso terceirizar a responsabilidade dos meus comportamentos da minha família. Sendo que a todo momento ela quis o quê? Me ajudar. Outro sentimento, outra característica bem clara aqui do codependente: ter raiva quando a ajuda não é suficiente ou até mesmo quando é suficiente. Então, quando o codependente, quando o seu familiar tenta te ajudar e não consegue, o sentimento que vem dele é o quê? Raiva ou frustração. E isso deixa a pessoa mal. Por isso que eu falei, pessoal, que às vezes a questão do abuso aqui não é um abuso só físico, é um abuso emocional. Porque a família está tão desgastada de tentar ajudar a pessoa, em alguns casos, que são às vezes vários anos, tem outros que são menos tempo, mas tem casos que são vários anos, várias tentativas tentando ajudar a pessoa, e a pessoa não muda, então a família fica o quê? Um sentimento de frustração e raiva, até indignada, achando que ela fez alguma coisa de errado. E na verdade não fez, porque a escolha foi da pessoa, de usar ou não. Então a família não tem culpa, pessoal. A família está, infelizmente, ela está o quê? Ela se tornou codependente de você. Para isso ela precisa buscar o tratamento através do amor exigente, né? Participar das reuniões, assistir às lives que a gente faz aqui na clínica, né? E trabalhar os princípios aí que a gente vem falando toda a reunião. Hoje a gente trabalhou o sétimo princípio básico, né, que é o preparador, que ele antecipa a crise, né? Como que ele vai antecipar a crise? Tendo atitudes assertivas, como? Não permitindo mais abuso nem desrespeito, né? E também cuidar que essas atitudes agora, a partir de hoje, sejam mais corretas e corajosas em relação aos comportamentos inadequados que vocês tinham. Beleza, pessoal? É isso aí, muito obrigado.